Abra a tua Bíblia já, por gentileza. Gálatas capítulo 5, por gentileza. Estamos dando sequência, você que nos visita, uma série de sermões sobre a saúde espiritual da igreja. Já estamos no segundo mês dessa série, que tem um tema geral anual, que é a saúde da igreja. Já falamos de saúde emocional e agora estamos numa sequência de saúde espiritual. Nesta segunda fase de saúde, de remédios espirituais, já falamos sobre obediência, já falamos sobre santidade. Obediência foi lá no livro de Provérbios, você lembra? A santidade, domingo passado, o livro da primeira carta de Pedro. E agora nós vamos falar de serviço. E fechando essa série, falaremos de humildade. Lá no final eu leio o texto para você do próximo domingo. Falaremos sobre esse importante remédio espiritual e o seu papel na saúde espiritual da igreja, que é o servir. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Me ajuda aí, minha irmã. Pronto, saúde espiritual, está aí nosso texto. Vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, qual seja a sua versão. Qualquer dúvida que houver no uso da linguagem ou das palavras, se causar alguma dúvida no seu coração, fala comigo no final, por gentileza, tá bom? Mas eu acredito que não tem nada que comprometa o entendimento. Atenção, vamos ler a palavra do Senhor com reverência, texto que está no livro, na Epístola de Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Diz assim, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. Escute com atenção. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês mordem ou devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eis a tua palavra que nós lemos, ó Deus, porque tu por graça e misericórdia, nos permite, Senhor, ouvir, aprender, sermos alcançados, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que nos transforma, que nos alimenta, que nos exorta, que nos edifica, Senhor, em meio às dificuldades, desafios e armadilhas desse mundo. Que não seja diferente nesta manhã, Senhor, que a tua palavra seja um bom alimento para a nossa vida espiritual, para a saúde da igreja, saúde de cada um dos teus membros aqui presentes. Assim é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Também cumprimento os irmãos que nos acompanham, também estão em casa, não puderam vir ao culto hoje, estão na internet aí nos acompanhando e sabendo que estamos nesse mês de férias, né? Muitos irmãos viajando, que bom. Aproveitem bem esse tempo, e o bom de tudo é que os sermões ficam gravados, depois os irmãos podem acompanhar depois, quando retornarem. Meus irmãos, eu queria começar dizendo, rememorando que este ano começou com muitas incertezas quanto à minha saúde. No fim do ano passado, eu tive um problema na coluna, do qual os irmãos sabem. Problema esse que limitou muito a minha capacidade de locomoção e até mesmo de ficar em pé por alguns segundos. Os irmãos devem lembrar que eu tentei pregar sentado, depois nem sentado dava mais. E a dor, ela era proveniente de uma artrose facetária na minha coluna, que comprimia essa artrose impiedosamente os nervos que estimulavam os músculos da minha perna esquerda, e assim causava dores absurdas, além de um problema talvez até maior do que a dor, que era uma atrofia muscular gradativa.
Era isso, resumidamente era esse o drama. Apesar da origem do problema ser aqui na coluna, região da lombar, toda a dor se concentrava na minha perna, na perna esquerda. E aí isso me fez lembrar como os membros do nosso corpo, eles estão interligados. Uma dor que começa na coluna, na verdade eu sentia na perna toda. E um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, expressa de uma forma muito precisa essa verdade. Só escuta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27, diz assim: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Na minha dor eu fazia essas conexões bíblicas, né? Mas da mesma forma que havia essa ligação entre os membros na dor, também existia uma espécie de agir coletivo, no qual partes menos afetadas do meu corpo trabalhavam para aliviar a carga da parte que estava sofrendo mais, que estava sentindo mais dor. No meu caso, eu vivi na prática como funcionava esse trabalho corporal de alívio. Assim, entre os muitos sinais da graça que eu recebi do Senhor nesse processo, eu tive a oportunidade de ir para um outro estado, para Goiânia, para ouvir um especialista em dor lá. Só que a situação me exigiu um esforço extra devido às consultas, os exames que eu precisei fazer ali. Tinha que me deslocar de uma clínica para outra, de um hospital para outro, de um laboratório para o outro, subir e descer andares, escadas, corredores, e aí era um processo doloroso. Interessante que aí nesse processo de dor, de interligação entre os membros, eu também experimentei nitidamente todos os membros do meu corpo trabalhando para poupar a minha perna da dor. Entre os primeiros que trabalhavam ali, meus irmãos, para você terem uma ideia, estavam os meus olhos. Quando eu chegava do lugar, a vista imediatamente procurava um lugar para eu sentar, para eu descansar. Chegava, já ia procurando, né? Porque a dor aumentava sempre que eu caminhava. Então, à medida que eu caminhava mais a dor aumentava. Então, eu precisava localizar um local estratégico para eu descansar, para eu repousar. E assim, olhos e mente, já trabalhando juntos, calculavam a distância que eu percorreria entre um ponto e outro de descanso. Era assim. Então, o corpo já estava todo ali tentando poupar a minha perna. E aí, feito esse cálculo, né? Por exemplo, se eu chegasse aqui na igreja, abriria a porta e eu procurava onde eu vou sentar. E eu andava até lá e sentava, segurava mais um pouquinho e assim sucessivamente. Depois que eu fazia esse cálculo, a perna direita entrava em ação, porque aí o que acontecia? Ela segurava, ela concentrava mais apoio nela mesma para poupar a perna esquerda, que estava sentindo mais, estava sofrendo mais. E aí entrava todo o corpo, entrava em ação. Mão, eu procurava onde eu podia me apoiar, braços, buscando aquela sustentação ao longo da caminhada, a coluna, os pés, dava aquele equilíbrio ao corpo, o sistema de respiração, o coração poupava o meu fôlego, a minha resistência, e a boca, claro, dava glória a Deus, aleluia, e às vezes reclamava, né? Porque aí não ajudava muito quando eu reclamava, mas a boca também entrava em ação. Ou seja, era todo aquele processo do corpo trabalhando em equipe, era um trabalho de equipe para me levar a um destino menos doloroso possível durante o meu trajeto lá em Goiânia. E aí, meus irmãos, novamente as Escrituras expressam perfeitamente o que a vida estava me mostrando na prática naqueles momentos. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 dizem assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros,
e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Uma tradução diz: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A analogia que Paulo faz entre o corpo humano e a igreja, ou o corpo de Cristo, é um exemplo divinamente inspirado de como deve ser o nosso compromisso ante um mandamento básico, que comumente nós negligenciamos, qual seja: ame ao seu próximo como a você mesmo. No texto de hoje aqui em Gálatas, capítulo 5, nós vamos tratar dessa ordenança cuja receita está relacionada a um remédio poderoso contra doenças espirituais que acometem igrejas ao longo dos tempos e, claro, nos nossos tempos. Então, dessa relação aí, mandamento, remédio, vem o tema que vai nortear a nossa jornada hoje: servir ao próximo, remédio para a alma. Mas antes de nós mergulharmos aqui no nosso texto, convém explicar um pouco do contexto em que a carta de Gálatas foi escrita. O que acontecia ali? A morte de Cristo, meus irmãos, trouxe uma nova aliança na qual todos aqueles que crescem no sacrifício vicário na cruz do Calvário receberiam lugar no reino de Deus. Simples assim. Só que aquela verdade revelada até então ainda obscura, a partir da nova aliança, essa verdade se torna uma afronta para um grupo de falsos apóstolos, pelo menos assim como Paulo os chama, que eles se aproveitavam naquele momento ali da ausência de Paulo entre os irmãos da Galácia para proclamarem falsos ensinos. E tais enganos proclamados por esses falsos mestres incluíam a necessidade do retorno a práticas antigas da lei cerimonial judaica como critério de salvação. Nesse caso, gentios como nós, como eu, como você, por exemplo, estaríamos condicionados a cumprir certos rituais, como a circuncisão, por exemplo, entre outros. Era um critério de salvação. Nesta época, nesta epístola aqui, Paulo contrapõe esses falsos ensinos, frisando que, veja o que diz logo o começo do capítulo 5 aí na tua Bíblia que está aberta. Ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: contrapondo esses falsos ensinos: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Ora, Tiago nos ensina que se eu deixo de cumprir uma parte da lei, eu não cumpro nada da lei. Então, circuncidar não era só o ponto, eu tinha que cumprir toda a lei para ser salvo. Paulo está ensinando isso muito claramente aqui, fazendo um alerta. Versículo 4 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo. Ora, se eu sou justificado pela lei, cair da graça, diz, caíram da graça. Versículo 5 diz: pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Então veja como Paulo vem e contrapõe completamente aquele ensino judaizante, é o termo teológico que usamos para falar de falsos profetas que tentavam trazer de volta aqueles novos cristãos da nova aliança a antigos rituais judaicos. Todavia, meus irmãos, embora os termos da nova aliança retirassem dos crentes o jugo da lei, aí é importante, isso não lhes dava direito de tripudiar da graça, dando assim ocasião ao pecado, como nós vamos ver no nosso texto de hoje também. Apesar dessa instrução alentadora que exclui da salvação a necessidade de antigas práticas judaicas, Paulo inicia
uma nova sessão de ensino, que compreende do versículo 13 ao 15. Ele inicia uma nova sessão de ensino, destacando que o pecado ameaça a liberdade do servo. Olha o que diz aí o versículo 13, parte A e B. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E aí? Já sabemos de qual liberdade Paulo está falando aqui, né? Se refere a esta liberdade que estava sendo ameaçada por falsos ensinos judaizantes, qual sejam os crentes em Cristo, incluindo os gentios, estavam livres do cumprimento das leis cerimoniais mosaicas, incluindo circuncisão, como sendo critério de salvação. Eles estavam livres do jugo da lei. Em outras palavras, livres da salvação pelas obras ou por atitudes meramente religiosas. Crise semelhante, para a gente fazer aí um cruzamento de textos, crise semelhante atingiu os crentes da igreja de Corinto, igreja complicada de Corinto. Aqui o apóstolo Paulo também escreve a seguinte instrução, que corrobora muito aqui com o sentido do alerta feito aos Gálatas. Escuta, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 e 13, diz assim, escuta: continuarei, pois, fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Visualiza o judaizante? Versículo 3: pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Veja, o alerta de Paulo é para o perigo de regressar a antigas práticas judaicas que, na verdade, buscavam diferenciar pessoas por marcas, símbolos, tradições religiosas, os quais tornavam insuficiente o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de vicário de Jesus não bastava, era preciso também cumprir a lei. Então Paulo vem e refuta esse ensino. Quando olhamos para o texto aqui e vemos esse texto dar ocasião à carne, dar ouvidos a esses enganos era dar ocasião à carne ou ao pecado. Para o apóstolo Paulo era muito claro que as práticas judaizantes separavam pessoas em vez de unir pessoas. Atribuir a necessidade da circuncisão, por exemplo, impunha aos homens uma marca física de salvação. Paulo não podia admitir isso. Ele não podia admitir tamanho erro, que tamanho engano comprometesse a unidade da igreja e, pior, dificultasse a pregação do evangelho da graça a toda criatura. O evangelho não pode vir cheio de entulhos, cheio de dogmas, cheio de viagens místicas. O evangelho é puro, ele é simples. Cristo morreu na cruz. Aquele que crê nesse sacrifício será salvo. Algo mais são acréscimos pecaminosos. E Paulo dizia: não dê ocasião ao pecado, não dê ocasião à carne. O apóstolo Pedro, divinamente inspirado sobre o mesmo princípio ensinado por Paulo aqui, escreve o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 16 e 17, escuta: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o Rei. Palavras de Pedro aqui lançam luz sobre um ponto importantíssimo da instrução apostólica. Dar ocasião à carne, conforme nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, 13, significa também dar oportunidade a seguir desejos pecaminosos, agindo assim contrariamente às leis morais de Deus. Meus irmãos,
vejamos que antes de frisar o compromisso básico dos cristãos de servirem uns aos outros, conforme vamos ver a seguir, Paulo alerta para o perigo do pecado na vida cristã. Um servo adoecido pelo pecado, seja dando ouvidos às falsas doutrinas ou acalentando aquele pecado de estimação, ele fragiliza a liberdade e a autoridade de servir. Talvez alguns de nós, meus irmãos, não consigamos servir como convém por estar presos a práticas do velho homem e dessa forma impedidos de viver a liberdade do serviço mútuo que deve marcar a nossa caminhada cristã. Sabe, quando nós não servimos porque algo nos prende. E aí Paulo vai reforçar esse princípio, destacando um ponto crucial. A liberdade do servo cristão, ela é limitada pelo amor. Por quê? Amar é o meio que leva ao serviço. Olha o finalzinho do versículo 13, parte C, diz assim: mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Sem o jugo da lei, os crentes têm liberdade espiritual e dessa forma são capacitados a servirem uns aos outros pelo amor, por meio do amor. Paulo está aqui reforçando o ensino de Cristo, ele não está inventando história, ele está reforçando o ensino de Cristo aos seus apóstolos, por exemplo, na ocasião em que João e Tiago, eles têm uma brilhante ideia de perguntar, brilhante entre aspas, de perguntar para Jesus se eles poderiam ter um lugar de destaque no lado dele quando ele chegasse lá no seu reino. E a resposta do Senhor foi como aquele tapa na orelha no meio do crente. E ele disse o seguinte, Marcos capítulo 10, versículos 43, 44, 45, diz assim, resposta de Jesus: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser pastor, apóstolo, bispo, pai apóstolo, guru, deverá ser servo. Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, relacionando o serviço ao mandamento do amor mútuo entre irmãos, é que servir e amar ao próximo é a rota para a liberdade que o mundo jamais vai oferecer. Servir e amar, rota da liberdade. O mundo não vai oferecer isso. A vida cristã, meus irmãos, ela é libertadora. Para o mundo, ser crente é ser aprisionado, é ser limitado, é ser triste. Mas a vida cristã ela é libertadora. É o único caminho para resistir às muitas escravidões oferecidas pelo mundo. Mas, olha para o texto, isso não significa que os cristãos podem fazer o que quiserem. Uma coisa é ser livre, outra coisa é usar mal a liberdade. Aliás, essa ideia de fazer tudo o que quer é um dos enganos clássicos, né? Defendido pelo mundo corrompido pelo pecado, aquele de que o homem deve ser livre para fazer o que der na telha, né? Essa liberdade impossível, inclusive, levaria ao caos social, o que só não acontece, meus irmãos, não é por causa do homem pecador. Esse caos de liberdade ou libertinagem só não acontece por causa da graça comum do Senhor. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Porque Deus tem misericórdia deste mundo condenado. Nós sabemos o que vai acontecer no final. Meus irmãos, eu entendo, olhando para a Bíblia,
que o mundo só esteja de pé ainda. É agora que eu quero ver um glória, hein? Se é reformado, você vai dar um glória agora no final. Eu entendo que o mundo só esteja de pé ainda porque Deus decidiu guardar a sua igreja nesse mundo doente que nós vivemos, até a volta do Senhor, que seja breve. Às vezes você tem que dar uma cutucada para o reformado dar um glória, né? Eu dou glória muito. Meus irmãos, seguindo o texto, Paulo vai sustentar o princípio de que servir e amar juntos, princípio servir e amar juntos, se configuram no cumprimento de um mandamento base da lei do Senhor. Logo, meus irmãos, quem serve ao próximo obedece à lei. Olha o que diz o versículo 14: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Aqui uma citação da lei em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Meus irmãos, esse texto aqui já começa, esse versículo, já com uma conjunção conclusiva, pois, né, atestando o que foi dito no versículo anterior. Assim, portanto, servir uns aos outros por meio do amor significa o cumprimento de toda a lei. Olha, há um princípio de completude aqui, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Frisa o texto, né? E aqui, meus irmãos, obviamente, se o texto está falando de serviço mútuo na igreja, não se trata apenas de um amor de palavras. Eu demonstro meu amor ao próximo e ao corpo do qual eu sou parte, à medida que eu sirvo a ele. Falar é muito fácil. Importante frisar aqui mais uma vez, meus irmãos, Paulo não está acrescentando um ensino próprio quando ele resume os mandamentos da lei com base nos relacionamentos entre os irmãos. Ele se vale daquilo que Jesus já havia ensinado. Por exemplo, em resposta a um dos mestres da lei, que perguntou qual o mandamento mais importante de todos, Jesus responde o seguinte, Marcos capítulo 12, versículos 29 em diante, ele diz assim: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao seu Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ele junta, né? Mandamentos maior do que estes. É como um mandamento completando o outro: amor a Deus, amor ao próximo, amor vertical, amor horizontal. Quando Paulo diz que toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo, usando essa ordenança como razão para que os gálatas sirvam uns aos outros, ele está dizendo aos cristãos que eles precisam continuar tendo o dever de seguir os padrões morais encontrados na lei de Deus. Não estamos fora dessa autoridade moral que a lei nos impõe. Por isso que eu não posso sair tripudiando da graça e usando mal a liberdade que eu recebi do Senhor. A obediência à lei, meus irmãos, portanto, embora não seja um meio de justificação, continua sendo um componente crucial da vida cristã. Servir e amar ao próximo, meus irmãos, além de ser um escape, já falamos, contra a servidão que o mundo individualista, obviamente, oferece, servir e amar ao próximo é o cumprimento do propósito último da lei, como vemos no texto. Se somos membros de um só corpo em Cristo e por conseguinte, membros uns dos outros, não é isso? O método do amor e do servir é a maneira de estar alinhado aos padrões morais estabelecidos na lei do Senhor, padrões morais que nunca
perderam e nunca perderão a validade. E aí, meus irmãos, diante do que foi exposto até aqui, Paulo arremata com uma constatação lógica: ferir ao próximo é ferir a si mesmo. Olha o versículo 15: mas, se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Os antigos, sobretudo lá no Antigo Testamento e também textos judaicos, usavam metáforas fortes como essa aqui, como ser devorado, como uma descrição de algo horrendo, de algo terrível, ocasionalmente fruto de uma iniquidade inconcebível. Então, ser devorado, ser consumido. Paulo usa a metáfora do canibalismo aqui, que soa como algo horrendo, algo que fere frontalmente os princípios morais da lei do Senhor. Morder, devorar, verbos pesados aqui que o apóstolo está usando para retratar um processo completo de ferir, de aniquilar o próximo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é o princípio da desobediência sendo exposto, ou seja, o resultado de quem toma o caminho inverso do amor e do serviço mútuos. O destino é esse aqui, o cumprimento do mandamento base, frisado por Jesus, reforçado por Paulo, agora ressaltado à igreja de Gálatas e a nós, obviamente, leva ao adoecimento espiritual da igreja. Em outras palavras, meus irmãos, sem amor e sem serviço ao próximo, os membros ferem a si mesmos ou se destroem mutuamente, como alerta o texto. Só para você entender melhor. A gente cai aqui, meus irmãos, num ponto fundamental aqui da nossa jornada, aquele ponto que vai tocar a gente para refletir. Assim como a igreja da Galácia, ameaçada por falsos ensinos, influenciada por pecados do seu tempo, nós devemos ter a consciência, meus irmãos, de que a maneira como nós demonstramos o nosso amor ao próximo, ou seja, o nosso servir, tem reflexo direto na saúde espiritual da igreja. E aí, aquela hora que nós devemos fazer uma autoanálise de como está a nossa vida na comunidade na qual o Senhor nos inseriu. A igreja local, ela simboliza parte do corpo de Cristo nesse mundo, caído, condenado. Perguntas: como eu tenho exercido o meu papel de cuidador nesse contexto? Eu cuido de alguém? Eu me importo com os outros? Eu me apresento para servir naquilo que for necessário? Eu percebo necessidades que eu poderia suprir com o meu talento? Ou apenas assisto a tudo em cima do muro, como diz o poeta, Sou um telespectador ou um espectador. Será que o nosso eis-me aqui se enquadra ao padrão daqueles que se apresentam para serem servidos? Eis-me aqui, em vez de servir? Meus irmãos, por tudo que esse texto aqui nos leva a refletir, uma conclusão deve provocar o nosso comodismo. Servir ao próximo pode ser a régua que mede o nível do meu amor por Deus. Não é por menos que João escreve assim, lá em sua primeira carta, 1 João 4, versículo 20, 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus
ame também o seu irmão. Sirvam uns aos outros por meio do amor, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Escreve Paulo em tom de alerta e de urgência para uma igreja que não podia se deixar enganar por falsos ensinos, tampouco dar ocasião ao pecado que compromete o serviço e obviamente afeta a saúde espiritual da igreja. Perguntas para aplicarmos a nossa vida à luz de Gálatas capítulo 5, seção que vai do versículo 13 ao versículo 15. Primeira: eu tenho demonstrado meu amor ao próximo por meio do meu serviço à igreja? Eu tenho demonstrado o meu amor, eu tenho só falado, eu tenho demonstrado o meu amor ao próximo por meio do meu serviço à igreja? Meus irmãos, é muito comum buscarmos saída para justificar o nosso comodismo. É muito comum. Nessas horas a igreja se torna o alvo de nossas razões. Eu não sirvo porque não me dão oportunidades. Eu não sirvo porque não tenho um ministério no qual eu me identifique. Eu não sirvo porque os horários e os dias que a igreja me oferece não batem com a minha disponibilidade. Meus irmãos, não façamos isso. Não faça isso. Não façamos isso conosco. Sim, não façamos isso conosco. Não podemos esquecer que nós somos membros uns dos outros. O meu serviço ou a falta dele reflete diretamente na saúde do corpo do qual eu faço parte. Logo, se eu sou membro desse corpo, a minha apatia vai atingir a minha vida espiritual. Na igreja, meus irmãos, escuta, para você não se enganar mais, nunca faltará oportunidade para servir. Não é à toa que a Bíblia escreve que a seara é realmente grande, e sempre será, até que o Senhor volte, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, 37. Por que Deus deixou claro isso? Que a igreja nunca faltará oportunidade para servir, nunca, até a volta do Senhor. Que faltam são ceifeiros. Se meu serviço afeta a vida espiritual da igreja, eu devo fazer outra pergunta. Se o meu serviço afeta a vida espiritual da igreja, outra pergunta a ser feita é essa aqui, ó. Passa aí, por favor. Eu estou satisfeito com a dose de serviço que eu tenho oferecido para ajudar a cuidar da saúde espiritual da igreja? Passa para mim. Só para deixar bem claro aí a perguntinha, para todo mundo, se puder fazer a foto, leva para casa. Pergunta 2: eu estou satisfeito com a dose de serviço que eu tenho oferecido para ajudar a cuidar da saúde espiritual da igreja? Meus irmãos, o comodismo, muitas vezes, a gente vai falar disso quando falarmos de venenos espirituais. O comodismo, muitas vezes, nos impede de avançar na obra. Ficamos confortáveis na zona de conforto. Isso não combina muito com o Evangelho. Estamos satisfeitos com o que fazemos, às vezes com o pouco que fazemos. Conformados, que seja suficiente para ficar bem com Deus, né? Deus, ó, ficar bem com os irmãos. Meus irmãos, lembremos que o mandamento diz para amar ao próximo como a mim mesmo, nem mais nem menos. Amar ao próximo como a mim mesmo. Em outros termos, eu sirvo ao próximo na medida em que eu gostaria de ser servido. E aí cabe uma terceira pergunta. Será que a dose de serviço que eu ofereço é a dose que eu gostaria de receber?
Ou será que eu espero do outro bem mais do que eu tenho oferecido? Meus irmãos, são perguntas para a gente pensar, para a gente olhar para a nossa conduta. Estamos falando de saúde espiritual do corpo, do qual eu faço parte. No fim de nossa jornada hoje, meus irmãos, nos resta olhar para o exemplo de Jesus. Claro, o Filho de Deus que veio não para ser servido, mas para servir, para demonstrar o seu amor incondicional até a morte. Servindo, ensinando a receita básica do remédio espiritual que muitas vezes a igreja carece. Afinal, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Onde nós estamos nessa seara? Observando? Estagnados? Prestando serviço abaixo do que nós podemos oferecer? Ou servindo intencionalmente, na força do Senhor, cumprindo aí a contento o básico mandamento que nos cabe? Onde é que nós estamos? Que a exortação de Paulo, meus queridos, aos Gálatas, nos sirva também de remédio espiritual hoje e ao longo da nossa caminhada até a volta do Senhor, que seja breve. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quando você pensar que essa palavra doeu, talvez, porque em mim doeu muito. Você lembra que nós vivemos nesse caos desse mundo ainda que não está em colapso, seguindo as mentiras que eles ensinam para a sociedade? É porque existe um Deus gracioso que guarda a sua igreja. Mas haverá o tempo onde o Senhor vai voltar, e somente aqueles que de fato o amam, guardam os seus mandamentos, aqueles que Ele encontrar servindo, estarão em conformidade com o mandamento, estarão com Ele na glória. Aleluia. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que nós ouvimos, que nós lemos e aprendemos, nos incomodou, nos cortou, mas também nos alentou, na certeza de um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda em meio às dificuldades. Mas em meio, Senhor, a nossas fraquezas, deficiências, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja incomodada, Senhor, para que a seara que é tão grande não tenham tão poucos ceifeiros. Eu te peço primeiramente que fortaleça os poucos ceifeiros dessa igreja, Senhor. Mantenha-os firmes, renovados, estimulados por essa Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fiquem firmes na Tua obra, Senhor, alimentando-os, protegendo-os, guardando, instruindo-os, alegrando-os, Senhor, nos momentos de angústia, curando-os diante das suas enfermidades. E oro também, Senhor, para aqueles que ainda não estão, Senhor, servindo, esperando não sei exatamente o que, mas cada um sabe as suas dificuldades. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, levanta obreiros, Senhor, nessa seara. Tu sabes quantos sonhos nós temos, sonhos que nem sabemos, porque nos falta, Senhor, alguém para nos trazer uma ideia, nos trazer um serviço. Nos ajuda, Senhor, a termos coragem, a vencermos, Senhor, a nós mesmos, a superar, Senhor, a nossa inércia. Na força do Senhor, nós venhamos a nos apresentar na seara, para que o Teu nome seja glorificado, vidas sejam alcançadas pelo Evangelho da salvação. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.